Animados para mais uma tarde de aula? Então corre e pega sua apostila de português na página 83. Conta para a Pro como foi essa semana de recesso. Brincaram bastante? Aproveitaram? Estava divertido? Vamos recapitular agora. Neste capítulo, aprendemos um pouquinho sobre a televisão, que ela tem conteúdos, que ela passa informações para nós. Será que todos os conteúdos dela podemos assistir? Toda a programação é apropriada para a nossa idade? Não, né? Então ela tem uma programação própria para a nossa idade, com classificação indicativa de idade, de faixa etária. Então devemos nos atentar a esses detalhes para poder assistir a nossa TV. E será que podemos passar a tarde toda na frente da televisão? Não, né? Devemos brincar, devemos estudar, fazer uma leitura, brincar com a nossa família, fazer coisas diferentes do que só ficar na frente da televisão vendo a programação dela. Agora vamos dar continuidade nesse assunto. Pega lá na página 83 e vamos ver as diferenças e semelhanças. Então, semelhanças e diferenças podemos também chamar de sinônimos ou antônimos. Então, a Pro vai explicar o que é cada uma delas. Sinônimo é uma palavra de origem grega, então o sim significa com e ônima significa nome, então ela é com nome. Os sinônimos têm o significado parecido ou então o mesmo significado. Agora a Pro vai exemplificar para vocês compreenderem como funciona o sinônimo. Então, alegre, o sinônimo de alegre é feliz. Rir, sinônimo de rir é sorrir. Saboroso, o sinônimo de saboroso é gostoso. Bravo, e o sinônimo de bravo é feroz. Caminhar, o sinônimo de caminhar é andar. Bonito, o sinônimo de bonito é belo. Então, os sinônimos são semelhantes ou então iguais, só muda a forma que é escrito. Vamos ver agora os antônimos, que também é uma palavra de origem grega, que anti quer dizer o oposto, ônima quer dizer nome, então é contrário ou oposto. Nós vimos que os sinônimos eram iguais, então os antônimos são diferentes. Agora acompanha com a Pro alguns exemplos de antônimos. Então, feliz, o antônimo dele é infeliz. Sol, o antônimo dele é chuva. Frio, o antônimo dele é quente. Alta, baixa. Grande, o antônimo é pequeno. Então, o antônimo são palavras contrárias, palavras opostas, diferente dos sinônimos que têm o mesmo significado. Agora a Pro vai dar exemplos da mesma palavrinha com o antônimo e o sinônimo dela, tá? Então a palavrinha rir, o sinônimo dela é sorrir. E o antônimo, qual será que é? Chorar. Então a palavrinha saboroso, o sinônimo dela é gostoso. E qual é o antônimo dela? Ruim. A palavrinha longo, qual será o sinônimo dela? Comprido. E o antônimo? Curto. A palavrinha igual, qual que é o sinônimo dela? Idêntico. E qual que é o antônimo do idêntico? Diferente. A palavrinha mole, qual será que é o sinônimo do mole? Macio. E o antônimo dele, a palavrinha diferente? Duro.
Então, essas são as formas da mesma palavrinha no sinônimo e no antônimo. Em alguns casos, é possível formar antônimos acrescentando in ou des. Então, para formar antônimos, podemos acrescentar in ou des. No início de cada uma das palavrinhas, nós podemos usar esse daqui para formar antônimos. Então, vamos ver com um exemplo. A palavrinha feliz. Podemos formar o antônimo dela com infeliz. Da palavra completo. Podemos formar o antônimo dele com incompleto. E com a palavrinha des, com o início da palavra des. Por exemplo, fazer. Podemos fazer o antônimo dela com o início des. Então, ela ficará desfazer. Então, aqui podemos ver que podemos formar antônimos com as iniciais das palavras in e des. Então, feliz, infeliz. Completo, incompleto. E com a inicial des, fazer, desfazer. Vamos para nossas atividades agora. Então, pega lá na página 83. Nós aprendemos sobre significados de semelhantes e diferentes, né? Sinônimos e antônimos. Então, agora lá na número 1, pinta a palavra sinônima daquela em destaque no verso, depois reescreva-o utilizando a palavra. Então, ali tem bicho imitando gente é muito mais engraçado. Então, tem 3 palavrinhas ali, você vai pintar, vai dar destaque naquela ali. Então, animando, copiando, conversando. Então, daí você vai reescrever como será que fica essa frase usando essa outra palavrinha ali. O sentido do verso mudou ou continuou o mesmo? Na número 2, releia outro trecho. Circule as palavras de sentido contrário agora. Então, conclusão. A vida fora da televisão é melhor que dentro dela. Agora, as palavras de sentido contrário, você vai circular elas ali nesse trechinho do texto. As palavras com significados contrários são chamadas do que mesmo? Antônimos, isso mesmo. Conheça alguns sinônimos e antônimos. Então, você vai ler ali, a Pro já contou para vocês o sinônimo e antônimo de cada uma dessas palavrinhas. Agora, você vai fazer a releitura dela, vai reler e vai fazer a número 3. Leia estas palavras retiradas do poema Televisão, que foi o que nós estudamos lá na aula passada. Se você esqueceu já do poeminha, você pode voltar lá e ler novamente. Leia as palavras retiradas do poema Televisão e cole nos espaços indicados a peça da palavra sinônima e
a peça com palavra antônima. Então, ali tem as palavrinhas, barulho, engraçado e criança, o sinônimo e o antônimo de cada uma delas. Então, você vai pegar lá no encarte da página 217, vai recortar e colar ali. Na número 4, circula em cada grupo a palavra que não é sinônima das outras. Grupo 1, 2, 3 e 4. Então, na primeira palavra, no primeiro grupo ali tem bravo, manso e feroz. Leia com a Pro, tá? Caminhar, parar e andar. Qual será que não é o sinônimo das outras? No grupo 3, feio, bonito e gelo. Qual será dessas três que não é o sinônimo? No grupo 4, triste, alegre e contente. Qual dessas que não é o sinônimo desse grupo número 4? Lá na página 85, reescreva as frases a seguir utilizando antônimo das palavras em destaque. Se precisar, consulte este quadro. Então, tem lá algumas palavrinhas. Leia junto com a Pro. Longe, clara, alegre, longo e desligada. Então, lá na letrinha A, a televisão está ligada. Então, embaixo você vai completar. A televisão está no quadro ali, a palavrinha que você vai completar. E assim, os outros, a letrinha B, C, D e E. Agora, lá na página 86, leia essa tirinha com o professor e observe o que o pai da Mafalda fez. Então, observem bem, escutem bem o que a Pro vai ler, tentem acompanhar aí a leitura juntinho com a Pro, combinado? Então, afinal, você tem televisão, hein? Venha ver, ela é fantástica. E seu pai deixa você ver a televisão? Ele tenta me impedir, mas usa meios, como diria, um pouco ingênuos. Então, observe ali a tirinha da Mafalda. A tirinha é uma história em quadrinhos de 3 ou 4 partes. Então, essa aqui da Mafalda são em 4 partes. Ela pode ser encontrada em jornais, revistas, sites ou livros. A tirinha tem como objetivo provocar risos a quem lê. Quando há mais de 4 partes em alguma dessas histórias, devemos chamá-las apenas de histórias em quadrinhos, que é o caso de algumas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, né? O famoso gibi, que a gente conhece, que a gente já conversou aqui sobre ele. Então, esse daqui era nível de curiosidade, né? Sobre uma tirinha, sobre o texto. Nesse capítulo podemos ver o texto sobre a televisão, o poeminha, né? Agora pudemos conhecer uma tirinha. E agora, lá na página 87, temos o sentido do texto, que era dessa tirinha que nós acabamos de fazer a leitura. Quantas partes há na tirinha, a página anterior? Então, quantas partes que tem? Volta lá e conta quantos quadradinhos tem a tirinha. Na número 2, quantos personagens aparecem na história? Era a Mafalda e quem mais? Quantos são? Na número 3, copie da tirinha um dos espaços onde aparece alguma fala. Então, ali tem um quadradinho, você vai escolher uma fala lá da tirinha e vai copiar ali, na número 3. Na número 4, qual é o meio de comunicação mencionado na tirinha? Então, nós já conversamos sobre isso, você vai contar para a Pro ali qual é o meio de comunicação usado nessa tirinha. Na número 5, com base na imagem do último quadradinho, podemos dizer que esse meio de comunicação é recente ou antigo? Olha lá a imagem do último quadradinho, que tem lá, ela está escondida, porque o pai dela acha que ela não vai perceber se ela estiver debaixo de uma planta. Agora pega lá na página 88. Aqui vai relembrar
sobre os programas de televisão. Lembra que a Pro contou que para assistirmos a televisão devemos notar a faixa etária que é classificado cada programação, né? Então aqui tem uma tabelinha, olhem só essa tabelinha. Ali no verde, quando aparecer essa letrinha L em verde na sua televisão, quer dizer que ela é livre, que ela não tem inadequação de horário ou idade para assistir. Ali a tirinha azul já tem um número dentro dela, qual é? 10. Então, dentro desse 10, dentro desse quadradinho que está indicando o número 10, é a idade. Então, é permitida a partir de 10 anos. Então, ele não é recomendado para menores de 10 anos. E a exibição dele é em qualquer horário. Ali na faixinha amarela tem o número 12, então quer dizer o quê? Que ele não é recomendado para menores de 12 anos. E a exibição é a partir das 20 horas. Lembram que horas que é 20 horas? 8, né? 8 da noite. A alaranjada, temos o número 14 dentro dela. Então, ele não é recomendado para menores de 14 anos e ali vai aumentar um pouquinho o horário que pode ser exibido, que é a partir das 21 horas. Lembra que horas que era 21 horas? 9, né? 9 da noite. Na faixa vermelha, se aparecer na sua televisão, não é recomendado para menores de 16 anos. A exibição é a partir das 22 horas. E na preta, que é acima de 18, não é recomendado para menores de 18 anos. Exibição a partir das 23 horas, que já é o horário de criança estar dormindo. Agora, vejam só, tem alguns filmes aqui e você vai ver a classificação deles. Temos os Trolls, que tem um L verdinho, que quer dizer o quê? Que ele é livre, fora do rumo. Em classificação indicativa dele tem a letrinha, a corzinha amarela, indicando 12 anos. Lá o outro filminho, Epidemia das Cores, é uma classificação indicativa de 10 anos. Ele tem lá o quadradinho azul. E Cegonhas, quem que não gosta do filminho das cegonhas, né? É uma lindeza. Então a classificação dele é livre, porque tem um L e está em verdinho. Então agora responda aqui para a Pro. Marque as informações encontradas nos textos sobre cada filme. Essa é a atividade número 9, lá da página 89. Então, ali tem o título do filme, ano de produção, nome dos personagens. Você vai colocar as informações encontradas no texto de cada filme. O que contém, você vai marcar o xizinho em tudo que conter lá nas informações encontradas no texto acima. Na número 10, circule com base na classificação indicativa o nome dos filmes apresentado que você pode assistir. Então, você vai ver lá, de acordo com a sua idade, qual você pode assistir e vai circular. Agora, lá na página 90, espaços para formar palavras. Então, leia com a ajuda, né, de quem estiver auxiliando você aí na sua atividade. Se você conseguir ler sozinho, pode fazer a leitura. A primeira emissora de televisão fundada no Brasil foi a Tupi, que funcionou de 18 de setembro de 1950 a 14 de julho de 1980. Então, agora, na letra A, ali da número 1, circule cada palavrinha do texto. Então, todas as palavrinhas você vai circular. Na letra B, você vai colocar o total de palavrinhas que você circulou. Então, lembra a diferença de palavrinhas e números. Então, é só as palavras, tá? Na número 2, pinte os quadradinhos abaixo, terminando a pintura de uma palavra. Use uma segunda cor da palavra seguinte. Use essas duas cores de forma alternada até o final da frase. Então, olha, ó, vai ter algumas palavrinhas e você vai usar uma cor para cada palavrinha, tá? Então, até terminar a frase. Então, olha, ó, tem televisões, recebem a transmissão de imagens e som à distância.
Então, estão todas separadas em sílabas. Então, cada palavrinha vai ser de uma cor, combinado? E lá na letrinha A, agora copie a frase colocando o espaço em cada palavrinha. Então, você vai formar a frase agora bem correta, sem a separação silábica, de palavra por palavra. Na letra B, quantas palavras há nessa frase? Então, na frase completa, quantas palavrinhas tem ali? Agora, como estamos realizando atividades diversificadas, a Pro vai deixar a página 91 e a 92 para vocês realizarem. Vocês vão fazer ali a cruzadinha, vão ler o enunciado bem bonitinho, vão fotografar essas duas páginas, vão anexar no Word, colocar lá no campo da Unimestre, que a Pro vai deixar disponível lá como atividade diversificada. Essa atividade vale 2 pontos, então façam com bastante capricho que a Pro vai corrigir, combinado? Então a Pro vai ler aqui com vocês. Leia as palavras do quadro e encontre no diagrama o antônimo delas. Então, nós hoje vimos antônimos e sinônimos. Então, você vai ali procurar nas palavrinhas os antônimos de cada uma dessas que estão ali no quadro acima. Na número 2, releia a tirinha e complete cada balão a seguir com a palavra de sentido mais próximo do original. Então, você vai usar ali a palavrinha mais próxima do que ela falou lá de verdade. Então, aqui, ó, no primeiro balãozinho, venha ver, ela é... Aí tem 2 palavrinhas lá, maravilhosa e assustadora. Então, você vai completar. E assim, tem mais 2 balõezinhos, você vai fazer a mesma coisa. Na número 3, veja o que você aprendeu e responda ao que se pede. Então, ali você vai colocar as informações do que tudo que você aprendeu. Você vai completar ali aquele diagrama, tá? Então, responda com bastante capricho, deixe bem bonita a atividade de vocês, enviem para a Pro, que a Pro vai corrigir com bastante carinho. Encerramos essa nossa aula aqui. Eu espero as atividades diversificadas de vocês. Voltamos na próxima aula com a correção. Estou com muita saudade de todos vocês. Até a próxima aula e um beijão, primeiro ano.